Bom dia. Bom dia a todos os participantes desse grupo Palavra IPM. Como presidente do Ministério Pentecostal Manaim, muita alegria, muito carinho. Eu estou aqui hoje para deixar uma breve palavra em homenagem a todos os obreiros, pastores da Igreja Pentecostal Manaim. Até mesmo aqueles que acredito eu, que estão ali assentados em nossas respectivas cadeiras em nosso templo. E dentro de breve Deus estará levantando você para ser um pastor, um obreiro desse ministério simples e humilde, mas que nasceu no coração de Deus Todo-Poderoso. A palavra de hoje para o seu relevo espiritual está aqui no livro 1 Samuel, capítulo 21, versículo de número 7. 1 Samuel, capítulo 21, versículo de número 7. Assim: achava-se ali, naquele dia, um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Vou ler novamente 1 Samuel capítulo 21, versículo 7. Achava-se ali, naquele dia, um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Hoje nós estamos comemorando em várias igrejas, regiões, locais, o Dia do Pastor. Como sempre nós sabemos e devemos entender que este dia é reservado para comemorar o Dia do Pastor deveria ser comemorado de outra forma, de outra maneira, não com festividades, com festas, foguetes, enfim, mas com oração, com jejum. Este é um dos maiores presentes que a Igreja do Senhor pode conceder ao pastor. Este é um dos melhores presentes que a igreja pode conceder. Porque, meus queridos, não é muito fácil pastorear um rebanho, principalmente quando se trata um rebanho do Senhor Jesus Cristo. O pastor, muitas vezes, ele é aquela pessoa que tem que se destacar, estar na frente, ser um super-homem, ouvir o choro de todos, mas ele mesmo não pode chorar diante do seu rebanho. Se chorar, ele tem que chorar diante de Deus. O pastor é isso. O pastor ele sempre tem que mostrar sua força. Porque se o pastor mostrar sua fragilidade, o rebanho ele sente essa fraqueza. Mas graças a Deus, acredito eu, o pastor é aquele vocacionado. E por ser vocacionado, acredito eu que Deus capacita os seus, como Ele tem me capacitado esses anos todos
porque eu estou atrás deste rebanho para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas neste momento eu trago aqui para o seu relevo espiritual uma mensagem que um dia Deus me concedeu. Eu achei interessante esta passagem bíblica que relata a história deste personagem bíblico muito desconhecido chamado Doeg. Doeg era uma pessoa de confiança, uma pessoa que destacava sempre com o rei Saul. Era um dos pastores maioral ali na casa do rei Saul. Era uma pessoa que dias após dias estava servindo o rei Saul com todas as suas atividades. Mas para o destino da ironia, certa vez a Bíblia diz que este homem contraiu-se uma enfermidade, contraiu uma doença, e ali não prestou, não serviu mais para compor a guarnição do rei Saul. E ele foi expulso agora, porque Saul não queria mais este homem ali presente. E desde o momento em que Doeg foi expulso, a Bíblia diz que ele não ficou satisfeito de se ausentar da presença do rei Saul. E dias e após dia, a Bíblia diz que Doeg queria de todas formas, de todas maneiras, aproximar do rei Saul, mas não tinha jeito, não tinha como, porque o rei Saul ele tinha expulsado Doeg do seu castelo, da presença dele. Muito bem, eu imagino quanto sofreu essa pessoa, a pessoa do Doeg, que ele era de confiança, ele é um dos maiorais ali, ele era um homem que destacava diante do rei Saul. Acredito eu que naquele momento ele ficou-se humilhado diante dos demais, porque se viu rei muitos anos e de repente ele agora, devido a se encontrar enfermo, não prestava mais para a guarnição do rei. E aí, amados, este homem, sem saber para onde ir, este homem sem ter um lugar, sem ter uma morada, a Bíblia diz que esse homem agora vai para a casa dos profetas. Casa dos profetas. Essa casa dos profetas, naquela época, servia para acolher aqueles desprezados, aqueles pastores feridos, aqueles pastores obreiros que certa vez foi expulso do seu ministério, certa vez foi expulso do meio dos seus, em outras palavras, perderam seu rebanho. E a Bíblia diz que Doeg, ele foi ali agora para a escola de profetas para serem tratados, melhor dizendo. E ali a Bíblia diz que esse sacerdote, esse homem de Deus chamado Aimeleque, recebeu Doeg de bom grado, porque Doeg era um profeta usado por Deus, ou seja, era um dos pastores usados por Deus ali. E Aimeleque recebeu este homem ferido e cuidou dele.
cuidou das suas feridas esse tempo todo ali, enquanto ele estava naquela escola de profetas. Mas a Bíblia diz que aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. O tesouro de Doeg não estava ali naquela escola de profetas. O tesouro de Doeg não estava dentro ali daquele local, daquele lugar onde ele estava sendo tratado. Mas o tesouro de Doeg estava lá no castelo, aonde morava o rei Saul. A vontade de Doeg era esta sempre, de morar ali com Saul, de estar ali do lado de Saul. Mas ele tinha perdido essa oportunidade. Mas é assim mesmo, meus queridos, é o percurso natural do homem, das coisas. Às vezes, quando nós perdemos algumas oportunidades, a gente fica querendo que essa oportunidade volte de todas as formas, de todas as maneiras, e a gente fica querendo mostrar nossa identidade, até mesmo com algum tipo de força, e não esperamos às vezes em Deus. E a Bíblia diz, amados, que quando agora Davi fugindo do rei Saul, Saul tinha uma ira de Davi, porque Saul se invejava de Davi, e Saul queria matar Davi, e Davi fugia dias após dias de Saul. E a Bíblia diz que Davi agora com fome, ele não teve outro local, ele não teve outro lugar a não ser entrar ali na casa dos profetas para se alimentar. Davi não estava ferido como Doeg. Davi não estava com enfermidade no seu corpo igual Doeg estava. Mas a Bíblia diz que Davi estava com fome. E você sabe que quando alguém está com fome, não importa o sacrifício, o esforço físico para saciar a fome. E Davi, ele entrou naquela casa dos profetas e conversou com o sacerdote Aimeleque e disse para Aimeleque que estava com fome. A Bíblia diz que o sacerdote recebeu ele tremendo, ou seja, com medo, porque sabia que Saul queria matar Davi, e o sacerdote tinha medo de alguma consequência, porque Davi estava ali naquela escola de profetas. E a Bíblia diz que o sacerdote recebeu Davi, atropelou ali agora o protocolo dos sacerdotes, porque Davi comeu os pães de preposições, uma coisa santa, uma coisa sagrada. Mas o sacerdote disse para Davi: pode comer, eu estou te dando, é o que eu tenho aqui no momento. E o que eu aprendo com isso, amada igreja, o que eu aprendo isso, amado pastores, é o cuidado do sacerdote Aimeleque com os seus obreiros, com os seus pastores, de tratar, de cuidar. Mas Aimeleque não sabia, não conhecia o coração daquele homem que estava ali chamado Doeg. E a Bíblia diz que no momento que Doeg viu Davi ali dentro da escola de profetas, a Bíblia diz que no exato momento Doeg pensou consigo: se eu for ali agora de encontro com Saul, eu ganho o meu posto de volta, ao denunciar que Davi estava na casa dos profetas. E foi o que aconteceu, amados, meus queridos ouvintes. A Bíblia diz que agora Doeg foi de encontro ao Saul e disse que Davi estava lá juntamente com o sacerdote Aimeleque na escola de profetas. E Saul ali agora juntou diversos guerreiros, homens valentes, homens que dispostos a matar, e foram ali agora
naquela escola de profetas, atrás de Davi, como Doeg tinha falado. Mas Davi tinha fugido daquela escola de profeta. Davi não estava mais ali. E quando agora Saul chega com os homens ali na escola de profetas, Saul pergunta ao sacerdote Aimeleque aonde estava Davi. Mas o sacerdote disse que Davi não estava lá mais. E realmente Davi não estava lá mais. Davi tinha fugido. Davi não se encontrava mais ali naquela escola de profetas. E Doeg tinha insistido para Saul que Davi esteve ali na escola de profetas. E amados ouvintes, ali agora aconteceu uma das maiores loucuras já feitas, realizada em Israel, como diz a própria Bíblia. Uma das maiores loucuras, porque a Bíblia diz assim: ai daquele que tocar contra o ungido de Deus. Ai daquele que tocar contra o ungido de Deus. E naquele momento, os amados ouvintes, a ira de Saul foi muito grande quando ele viu que Davi não estava mais ali naquela escola de profetas. A ira foi muito grande. E a Bíblia diz que naquele momento Saul ordenou que todos tirassem a espada. Todos tirassem a espada e colocou ali agora os sacerdotes em fileira, dentro da escola de profetas. Colocou esse sacerdote em fileiras e ordenou-lhe agora para que se matasse todos os sacerdotes que estavam ali agora na escola de profeta. Todos. Mas os seus homens de guerras, seus guerreiros, Saul, naquele momento que ordenou que matasse, seus homens disseram: nós não vamos levantar a nossa mão contra os ungidos do Senhor. Eles não quiseram matar os sacerdotes ali naquela escola de profetas. E para a surpresa de Saul, amados ouvintes, o único homem, para a surpresa de Aimeleque, o sacerdote, o único homem que se dispôs a tirar a espada e matar os sacerdotes ali na escola de profeta foi Doeg. Doeg arrancou a sua espada e foi cravando um a um ali dentro da escola de profetas. Matou um a um ao fio da espada ali agora, diante do rei Saul e diante dos seus companheiros. Imagina bem vocês, amados ouvintes, este homem que, quando foi rejeitado pelo próprio Saul, porque estava enfermo, porque estava doente, ali agora recuperado, matou os profetas, matou os sacerdotes que estavam ali na escola de profetas, cometendo ali agora uma das maiores loucuras de Israel, tocando nos ungidos do Senhor. Foi uma das maiores loucuras que já aconteceu ali na cidade de Israel, quando Doeg lançou por terra vários sacerdotes ali dentro da escola de profetas. Muito bem, amados ouvintes, o que eu aprendo com isso nessa passagem bíblica? O que eu aprendo com isso nessa passagem bíblica?
é que nós que somos pastores, nós que somos obreiros, nós que somos vocacionados para fazer a obra do nosso Deus aqui na face da terra, nós temos que aprender um algo que muitas vezes, e muitos pastores às vezes não aprendeu, que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus Todo-Poderoso. Nós temos que viver para Deus. Nós temos que aprender que a obra, a igreja, nunca é propriedade de homem algum, mas a igreja, ela é propriedade do Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes, nós que somos pastores, nós vivemos alguns momentos como Aimeleque viveu. As almas chegam feridas, as almas chegam machucadas, as almas chegam desprezadas em nosso rebanho, as ovelhas, enfim, de modo geral, e nós acolhemos, nós cuidamos, nós tiramos o carrapicho das ovelhas, colocamos no colo, abraçamos, beijamos, fazemos igual a Aimeleque fazia na escola de profetas. Mas, às vezes, pelo destino da vida, levanta um Doeg também da vida. Levanta um Doeg na escola de profetas. Levanta um Doeg no rebanho. Para vocês que não sabem, Doeg significa tímido. Imagina bem como pode uma pessoa tão tímida, que se mostrava ser tímida, e fazer e cometer uma loucura dessa igual ele cometeu. Mas é assim. E outras palavras, Doeg também é o grande fofoqueiro ali da escola de profetas. Assim que ele viu Davi, ele foi lá fofocar com Saul, que Davi estava lá. E isso acontece também, meus pastores, meus amigos, em nossos ministérios, em nossas respectivas igrejas, em nosso respectivo rebanho. Sempre levanta um fofoqueiro, sempre levanta um Doeg para tentar atrapalhar o nosso ministério, ou tentar tocar no ungido do Senhor. Mas a palavra que eu quero deixar para você que hoje, meu amigo, é essa palavra que eu quero deixar para você, meu amigo pastor. Nunca desista daquilo que Deus te confiou. Porque a Bíblia diz que o último dia, nós pastores, teremos de dar conta a Deus do rebanho da igreja, não com choro, mas com alegria. Portanto, meu amado, meu querido pastor, estou aqui terminando, findando esta mensagem para o seu relevo espiritual. Não preocupe com a adversidade. Não preocupe com o Doeg da vida. Aquele que você cuidou. Aquele que você tratou quando ele estava ferido. Aquele que você colocou no colo quando mais precisava. E matou 30 profetas naquela época, causando a maior loucura em Israel, porque tocou no ungido do Senhor. E nós, pastores, nós temos que entender que nós temos que dar a nossa vida pelo rebanho. Custe o que custar, com sol, com chuva, com choros, mas nós temos que prestar a Deus um dia, dar conta a Deus um dia daquilo que nos confiou. Que Deus te abençoe neste dia, você que é pastor,
você que foi vocacionado, você obreiro, missionário, Deus te abençoa de uma forma sobrenatural e viva Cristo, nosso Senhor Jesus. Meus parabéns pelo Dia do Pastor.